A paz a todos, sejam bem-vindos a mais um curso de aperfeiçoamento para professores e evangelistas de Ministério Infantil e Adolescentes. Nós estamos estudando um pouquinho do Antigo Testamento e hoje nós vamos falar sobre o tabernáculo. Esta é a videoaula número 1 e nós vamos falar um pouquinho sobre o tabernáculo e a sua função. No livro de Êxodo, no capítulo 25, Deus pede a Moisés para construir um lugar de adoração, a qual é chamado de tabernáculo. Então nós vamos estudar hoje o tabernáculo, o seu formato e a sua função. Na tua apostila você vai encontrar algo importante que é a palavra-chave, um termo que nós vamos usar para compreendermos. Então a palavra-chave dessa aula é tabernáculo. Tabernáculo quer dizer tenda ou cabana. Então a palavra tabernáculo quer dizer tenda ou cabana. O tabernáculo era o lugar de adoração a qual Deus estipulou para o povo no deserto. Era como se fosse um templo que se montava e desmontava durante a peregrinação. Esse tabernáculo do deserto ele tinha três partes distintas: pátio, lugar santo e lugar santo dos santos. Então ele era dividido em três partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. A medida de cada um desses espaços eram diferentes. O pátio ou o tabernáculo por completo ele tinha 46 metros de comprimento por 23 metros de largura. Então esse era o tamanho total do tabernáculo, 46 metros de comprimento por 23 de largura. Depois do pátio, nós tínhamos o lugar chamado Lugar Santo. Era o lugar onde estava a mesa do pão de propiciação, o altar de incenso, era o lugar onde estava também o candelabro. Então esse lugar era muito importante, o lugar santo. Esse lugar media 14 metros de comprimento por 5 metros de largura. Então essa era a medida do lugar santo, 14 metros de comprimento por 5 metros de largura. E nós tínhamos também um espaço chamado Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança. Esse espaço ele tinha 5 metros de comprimento por 5 de largura. Então essas são as três partes do tabernáculo: pátio, lugar santo dos santos. Então nós falamos um pouquinho dessas partes. Nós vamos entender agora qual é a função do tabernáculo. A Bíblia diz que o Antigo Testamento ele tem um objetivo: apontar para Jesus Cristo. Então, nesse estudo do tabernáculo, você vai aprender que tudo no tabernáculo apontava para a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que a função do tabernáculo, lá em Êxodo capítulo 25, e o verso 8, Deus fala para Moisés: faz para mim um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. Então a função do tabernáculo era o quê? Trazer Deus novamente para o meio do povo. Então o tabernáculo simbolizava a presença de Deus novamente no meio do seu povo. A Bíblia nos mostra que isso aponta para a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 1, verso 23, quando é anunciado o nascimento de Jesus, o anjo Gabriel diz assim: e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então ali naquele nome de Jesus Cristo, Emanuel, quer dizer que Jesus vem completar perfeitamente a obra do tabernáculo, isto é, trazer Deus para o meio do povo. A Bíblia nos diz em João, no capítulo 14, no verso 23, Jesus fala assim: se alguém me ama, guarda a minha palavra e será amado do meu Pai, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Jesus nesse versículo mostra que ele veio para trazer Deus para dentro de nós. Então, como o tabernáculo tinha como função
é trazer Deus para o meio do povo. Aquilo que era simbólico apontava para Jesus Cristo. Na sua obra de redenção, ele traria Deus para o meio do povo, Deus para dentro de nós. Então nós aprendemos aqui nessa primeira aula que a função do tabernáculo de trazer Deus para o meio do povo é completa perfeitamente em Jesus Cristo, a qual trouxe Deus para nós, trouxe Deus para habitar dentro do nosso coração. Isso é muito importante guardar. O segundo detalhe sobre o tabernáculo, nessa primeira aula nós queremos falar, é sobre a entrada do tabernáculo. A Bíblia nos diz que havia uma única entrada no tabernáculo. Então, quem quisesse entrar para o tabernáculo, acessar os seus espaços, só havia uma porta. Isso também aponta para Jesus Cristo. A única porta do tabernáculo aponta para Jesus, o único caminho que pode conduzir o homem à salvação. João capítulo 14, verso 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho. Jesus não diz que ele é um dos caminhos ou um dos meios para o homem acessar a Deus. Como lá no tabernáculo representado uma única porta, Jesus também representa o único caminho que pode levar o homem à salvação. A Bíblia Sagrada também nos diz lá no livro de João, no capítulo 10, verso 9, Jesus fala assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, a única porta do tabernáculo também aponta para a pessoa bendita de Jesus Cristo. O único caminho, a única porta que pode levar o homem à salvação. Que Deus te abençoe, é muito bom ter você conosco. Se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp é 19 981 16 80 12. Eu sou o pastor Rogério, esse é o nosso curso, o Tabernáculo e a sua função. Se você ainda não é matriculado neste curso, abaixo está o link. Clique o link, faça a tua matrícula, receba a apostila, certificado, complete o teu conhecimento na obra do Senhor. Que Deus te abençoe, é um prazer ter você como nosso aluno. A paz do Senhor, amém.